O processo para justificar o voto é uma dúvida frequente de muitas pessoas. De acordo com a Justiça Eleitoral, todo eleitor ausente em seu município no dia das eleições é obrigado a justificar seu voto. A justificativa eleitoral, ela funciona da seguinte forma, né? O eleitor ausente da eleição, ele pode justificar de duas maneiras. Ou ele justifica no dia da eleição, comparecendo a qualquer sessão eleitoral, ou ele justifica nos 60 dias posteriores à eleição, né? Bom, mas qual a diferença entre uma e outra? A diferença entre uma e outra é simples. No dia da eleição, qualquer eleitor que esteja fora do seu domicílio pode comparecer a qualquer sessão eleitoral fora do seu município e, nesse caso, apresentando um formulário, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, que é o formulário justificativo, ele pode, então, justificar a sua ausência. Os eleitores que não podem se deslocarem até o município têm um prazo de 60 dias para justificar o voto. Agora, se ele não puder comparecer a nenhuma sessão eleitoral, porque não pode deambular, né, não pode andar, está impedido de comparecer porque está no exterior, vamos dizer, os motoristas de ônibus, os passageiros de ônibus que estiverem se deslocando no dia da eleição, eles têm então 60 dias de prazo para, comprovando esta circunstância, né, justificar a sua ausência. Se a pessoa quiser justificar dentro do próprio município, né, a máquina, a urna, vai aceitar a justificativa dele, só que essa justificativa não tem o menor valor, de vez que ele estando no município, independente de onde ele esteja, ele é obrigado a se deslocar até o seu local de votação. A justificativa é feita através de um formulário de fácil acesso. O juiz eleitoral lembra que, neste caso, o eleitor precisa do documento de identidade e saber o número de seu título. Para justificar no dia da eleição é simples, ele pode agir de duas maneiras. Ou ele pode pegar na própria sessão eleitoral um formulário de justificação, ou ele pode tirar pela internet esse formulário de justificação. No site do TSE ou do TRE, ele pode imprimir esse formulário de justificação. Mas aqui tem uma coisa importante, aqui ele precisa ter o número do seu título eleitoral, de preferência o seu título eleitoral, de vez que sem o número do título eleitoral ele não tem como justificar. Se ele não tiver o número do seu título eleitoral, ele deverá comparecer ao cartório eleitoral, seja do 156ª ou da 328, né, para obter o número do título e assim ele poder justificar no dia da eleição. Caso perceba alguma irregularidade, todo cidadão deve oficializar uma denúncia. Ele pode adotar diversas providências. Ele pode chamar um policial militar, que nós vamos ter muitos policiais militares circulando naquele dia e fazer uma denúncia. Ele pode chamar o nosso coordenador que estiver no local de votação e fazer a denúncia, né? Ou ele pode se dirigir ao cartório eleitoral e fazer a denúncia. Nós só não aceitaremos denúncias anônimas, né? Porque as denúncias anônimas ficam infundadas e a gente não tem como apurar nessa situação, né? Então, a pessoa deve agir como cidadão e deve denunciar, não deve temer em denunciar, né? Mas deve apresentar alguma circunstância, alguma prova para que a gente possa processar aquela denúncia que foi feita. O futuro de toda a cidade será definido nas eleições, por isso é importante que cada um conheça seu candidato, suas propostas e principalmente faça uma escolha consciente. E nós recomendamos a todos os eleitores, né, antes de votar, que escolha bem os seus candidatos, que não vote apenas pela simpatia ou por amizade pessoal. Vote naquele candidato que, na sua percepção, tenha apresentado o melhor plano de governo, aquele que tenha demonstrado as melhores propostas para o município. Vamos lembrar uma coisa importante, da nossa escolha, boa ou ruim, vai depender a situação do nosso município nos próximos 4 anos. Se nós escolhermos mal os nossos representantes, nós vamos ter uma administração ruim. E se nós escolhermos bem, nós vamos ter uma administração boa. Então vamos procurar escolher com consciência. Vamos votar realmente não por simpatia ou por amizade, mas pelo merecimento de cada candidato.